Muito boa tarde, gente boa, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? Vamos iniciar mais um mini curso, Desafios Contemporâneos, com o pastor Davi Lago. E é uma grande honra, um privilégio tê-lo conosco e com certeza vai falar profundamente aos nossos corações, vai edificar a Igreja de Jesus. E gostaria de dar um breve resumo aqui a respeito das credenciais de Davi Lago. É capelão da primeira igreja batista em São Paulo, embaixador da Visão Mundial. É mestre em teologia do direito, graduado pela PUC Minas. É também autor de Brasil Polifônico e coautor de Formigas Picados pela Mundo Cristão. Davi, é uma honra tê-lo conosco, é uma grande alegria. Quero orar por sua vida, por cada coração que vai receber aquilo que você vai ministrar. Vamos juntos, pessoal? Santo Deus, nós agradecemos por esse ajuntamento, por essa comunhão da Tua Igreja. Vem falar profundamente aos nossos corações, abrir os nossos olhos, ó Deus, para a realidade à nossa volta e nos ajude, ó Deus, a conseguirmos, ó Deus, conectar a realidade do Teu Evangelho com o nosso dia a dia, correspondendo, ó Deus, com as lacunas que só o Senhor pode encher no coração do ser humano. Use a vida do Davi, ó Deus, para falar aos nossos corações, para nos despertar e que o Senhor possa impulsionar a Tua Igreja para se levante na sociedade em que vivemos. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Fique à vontade. Boa tarde. Quero ler com vocês Lucas 12, um texto de abertura. Nós vamos conversar então um pouquinho sobre desafios contemporâneos para o testemunho cristão. E para iniciar algumas palavras do Senhor Jesus em Lucas 12, verso 54 ao verso 56. Diz assim, a palavra de Deus. Lucas 12, 54. Dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover. E assim acontece. Quando sopra vento sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente? Eu queria iniciar nossa conversa aqui sobre desafios contemporâneos ao testemunho cristão com essas palavras de Jesus, porque aqui Jesus ensinou a igreja sobre a importância de discernir e interpretar o tempo e o contexto no qual ela vive. A lição de Jesus aqui nesse texto, de Lucas 12, 54 a 56, é muito simples. Se nós sabemos analisar o clima e organizar a nossa vida a partir disso, nós também devemos interpretar espiritualmente o kairos, os tempos, as oportunidades e ordenarmos nossas vidas em conformidade com a palavra de Deus. Deu para entender? Tranquilo, gente? Quer dizer, vocês sabem fazer previsão do tempo. Vocês olham, está vindo o vento, olha, vai chover. Olha, por que vocês, então, não é assim? Você vai em casa, você olha que vai chover, você não pega uma blusa, frio, você se prepara aquele tempo que você sabe que vai fazer. Quer dizer, deu um vento, e de fato os falou, e chove mesmo. Quer dizer, vocês conseguem organizar a vida de vocês prática a partir da interpretação dos sinais climáticos. Por que vocês também não formam o testemunho de vocês e analisam kairos, o tempo? Aí ele não está falando clima, ele usa a palavra kairos, que é tempo oportuno. E o próprio Senhor Jesus nos dá a resposta. Por que então nós estamos reunidos aqui, esses minutos aqui de tarde? Para discernir um pouquinho os nossos dias, amém, queridos? É uma bíblica, não foi a organização, a conferência Impacto que inventou isso. Não, isso Jesus pede de nós. Ele fala, vocês precisam
parar um momento e refletir sobre o tempo que vocês estão vendo. Sabe qual foi a resposta que Jesus deu? Hipocrisia. Ele disse, a hipocrisia da igreja impela de analisar o tempo específico que ela está vivendo. Muitas vezes a igreja acha mais cômodo fazer igual um avestruz, colocar a cabeça debaixo de um buraco na terra para fingir que não está acontecendo nada, fingir que está tudo bem. Não, tem temas que ela não quer conversar, tem temas que ela não quer tratar. Vamos ainda continuar os próximos 3 versos em Lucas 12, só para a gente ter né, na introdução aqui, as palavras do próprio Senhor Jesus. Aí Jesus continua, verso 57. Por que vocês não julgam por si mesmos o que é justo? Quando algum de vocês estiver indo com seu adversário para o juiz, o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não arraste ao juiz, o juiz o entregue ao oficial de justiça e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Então, Jesus está ensinando a olharmos para tudo aquilo que acontece perto de nós e enfrentarmos as situações sem hipocrisia e com amor, a favor da reconciliação. Um espírito na igreja, não um espírito beligerante, mas Jesus está falando, vocês às vezes não resolvem o problema nem entre vocês, querem resolver o problema da sociedade. Para entender o que Jesus está dizendo, entre vocês não entram num acordo. Como que a igreja, como que você ter força, vocês vão para o juiz, para a pessoa do mundo resolver o problema de vocês. Que Deus nos dê uma graça diferente na nossa oração, amém, queridos? Para não ficarmos rompendo a unidade do corpo, para a igreja discernir o seu tempo, para a igreja impactar o seu tempo. Jesus colocando aqui 2 coisas. Primeiro, então, nós não podemos ser hipócritas, nós devemos andar na luz como Ele está na luz. Viver em santidade, encarar frente a responsabilidade. E segundo, nós precisamos de unidade. Nós precisamos de responsabilidade com os outros. Nós temos que ter esse coração reconciliador, um coração quebrantado. Então, eu queria que você aplaudisse mais uma vez a Deus por essa experiência de unidade. Glória a Deus aí, meu irmão. Eu sou pentecostal, amém? Porque olha que legal, nós estamos aqui tendo essa oportunidade. Dá uma olhada nos estandes ali. Você tem oportunidade única. Olha, é a única conferência que eu conheço que, embasada especialmente também com muitos jovens, que tem uma exposição dessa aqui, de livrarias, de ministérios, sabe? É isso que Jesus está falando. Sem hipocrisia e com um coração aberto, reconciliador, a igreja é capaz de testemunhar na sociedade. São condições para o testemunho. E a terceira e última coisa para terminar a introdução, olha agora o começo do capítulo 13. Porque agora Jesus ele vai interpretar notícias dos seus dias. Olha só o que está escrito no capítulo 13. Naquela ocasião, verso 1. Alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturou o sangue de alguns galileus com o sacrifício deles. E Jesus respondeu: vocês que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, vocês também perecerão. Olha que interessante, Jesus falou que não podemos ser hipócritas e encarar as notícias, encarar os nossos tempos, os kairos. Nós devemos ter unidade, com paz. É isso que caracteriza o corpo de Cristo. Com isto saberão que são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E agora ele vai citar 2 notícias. Uma de Pilatos. Pilatos mandou matar um monte de gente. E outra notícia de uma torre. A torre de Siloé, uma tragédia. Caiu a torre e morreram 18 pessoas. Jesus ele vai olhar para essas 2 notícias. E ele não vai
dar uma interpretação política ou econômica dessas duas notícias, mas Jesus deu uma interpretação espiritual dessas duas notícias. Jesus, ele olha para esses eventos, tragédias, como sinais que apelam para uma interpretação espiritual. Em outras palavras, Jesus diz: vocês estão vendo essas pessoas morrendo na mão de Pilatos? Vocês estão vendo essas pessoas que morreram nessa tragédia da torre que caiu? Isso é um convite para conversão. Isso é um lembrete que nós também precisamos da graça. Jesus falando: vocês precisam também de perdão. Vocês também precisam, essas catástrofes, essas notícias, vocês têm que ter sensibilidade. Então, eu queria ter uma oração para fechar essa introdução aqui, para a gente então partir agora para analisar alguns, pelo menos 3 desafios específicos do nosso tempo, para a igreja do século 21, e depois nós vamos analisar as 7 dimensões de ação da igreja e algumas reflexões, o que a gente pode fazer conjuntamente e individualmente para testemunhar nesses dias. Amém, queridos? Vamos orar então? Para fechar aqui essa introdução, abre assim sua mão comigo. Pai, mais uma vez nós vamos baseado na Tua Palavra. O Senhor nos ensina que nós, assim como sabemos interpretar a previsão do tempo, assim como nós organizamos a nossa vida, quando nós olhamos se vai chover ou não, que nós possamos interpretar os nossos dias no Brasil, no mundo. Dá essa sensibilidade para nós. Desde já eu oro, Senhor, que o Senhor desperte vocações dessa conferência, que o Senhor confirme vocações nessa conferência, que o Senhor multiplique talentos que o Senhor mesmo confiou a cada um de nós. Levanta, Senhor, teólogos, estudiosos, levanta, Senhor, testemunhas nas artes, testemunhas, ó Deus, jovens, homens, mulheres que terão poder de decisão para influenciar vidas para a Tua glória, Senhor. Eu oro, quem está triste às vezes, quem está já aqui mais de um dia na conferência, mas ainda não está sintonizado, está triste com alguma coisa lá de casa, Deus, sejam minutos proveitosos, frutíferos aqui, para a Tua glória, que Teu Espírito fale em nós, coletivamente e individualmente, para que nós possamos então testemunhar, reconciliados, e nós também possamos olhar as notícias e interpretá-las antes de tudo, espiritualmente, como o Senhor requer de nós. Nós oramos no nome santo de Jesus, e a igreja diz amém. Bom, então, nessa introdução a gente viu um pouquinho aqui do porquê nós estamos aqui então conversando. Tá tranquilo? 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 Vamos lá. Então eu vou dividir aqui minha fala agora em 2 partes. Primeiro, eu quero falar então com vocês sobre 3 desafios que nós temos específicos do nosso tempo. Nós acabamos de ler Jesus nos ensinando a interpretar os nossos dias. Isso não é uma tarefa fácil. Isso não é uma tarefa fácil. Porque existem desafios que são desafios de todos os tempos. São desafios que a igreja precisa enfrentar sempre. Por exemplo, eu vi já gente que veio falar comigo assim: Davi, os jovens hoje em dia estão muito rebeldes. Os jovens sempre foram rebeldes. Caim matou o próprio irmão dele, Abel. É só, você não leu a Bíblia. Leia a Bíblia, olha lá os jovens dando trabalho lá na Bíblia. Então, quem entende o que eu estou falando? Esse é um desafio de todos os tempos. Por isso que a Bíblia fala: filhos, obedeçam os pais, fuja das paixões malignas da juventude. Lamentações 3, é bom para o jovem carregar o fardo, né? O homem carregar o fardo enquanto é moço, enquanto é jovem. Então existem desafios que são desafios atemporais, são desafios de todas as épocas, de todos os tempos, de todas as igrejas. Tranquilo? Agora, e quais desafios então a gente tem específicos dos nossos dias? Eu quero falar pelo menos 3 desafios que a nossa geração tem que pensar, a nossa geração tem que orar, a nossa geração tem que estudar e pedir a direção de Deus. Primeiro desafio único do nosso tempo: nós habitamos num mundo com hiperpopulação. Esse é um desafio que a igreja do passado nunca enfrentou. Nós alcançamos 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Esse é um desafio único. Você sabe que a humanidade chegou com 1 bilhão de pessoas no século, virado do século XVIII para o século XIX. Nós fomos em 200 anos de 1 bilhão de pessoas para 8 bilhões de pessoas. E esse é um desafio novo.
Quem já viu 5 amigos num restaurante para pedir uma coisa, cada um pede uma coisa e ninguém entra em 5 pessoas que são amigos na mesa. Um que é pizza de quiabo. Está repreendido essa pizza, gente. Ele é o quiabo e ele fugirá de vós. Ninguém aguenta. Um monte de gente, o cara pede pizza de quiabo, pizza que ninguém gosta. O outro quer pizza de frango. O outro quer pizza de mussarela. Aí ninguém decide. Aí chega um e fala, meia presbiteriana, meia assembleiana. Está resolvido. Quer dizer, agora imagina reunião de condomínio, aquela confusão. Agora, pensa um mundo com 8 bilhões de pessoas. Por isso que nós estamos acompanhando ao redor do mundo. A palavra hater saiu na capa da revista Time como uma das palavras-chave que descrevem a humanidade. Um mundo com um monte de gente falando, um monte de gente dando opinião, um monte de gente brigando, e nós estamos acompanhando. A igreja tem esse desafio de hiperpopulações. Um pastor hoje, ele não é mais o pastor de poucas pessoas. Gente, a cidade de São Paulo tem quase 13 milhões de pessoas. A cidade de São Paulo, eu não estou falando a grande São Paulo. São Paulo sozinho tem mais habitantes que Portugal inteiro. Portugal tem 10 milhões de habitantes. São Paulo ultrapassou 12 milhões de habitantes. Isso é algo novo. Isso é um desafio novo para a igreja. E muitas vezes nós não temos momentos como esse para pensar sobre isso. A gente vai fazendo como se sempre fosse assim. Como se sempre fosse assim. Esse é um desafio que, na minha opinião, ainda está longe da igreja ter um posicionamento, um entendimento. Em Nova York estão sendo construídas fazendas verticais. Gente, fazenda vertical. Eles estão pegando aqueles prédios abandonados das regiões mais antigas e estão construindo em cada andar fazendas artificiais em prédio para Manhattan se tornar autossuficiente em mantimentos. O Brasil é um dos países que lidera na questão de urbanização se comparado com o resto do mundo. Hoje no Brasil, 86% dos brasileiros vivem em regiões urbanas. Apenas 14% moram na região rural. A população brasileira é uma população altamente urbanizada. O Brasil foi o país que teve a maior taxa de urbanização no século XX de todos os outros países. 9,4 vezes. Nem a China, nem a Índia, nem os Estados Unidos, nenhum outro país teve um avanço tão grande na urbanização quanto o Brasil. Então esse é um desafio do nosso tempo. Esse é um desafio. Como pastorear uma megalópole? Como pastorear em cidades onde as pessoas não sabem mais o nome umas das outras? Novos hábitos, uma confusão, cada um tem o seu ritmo de vida, ninguém se importa com a vida do outro. Muitas pessoas geram novas crises, crise energética, crise hídrica. Quem lembra do racionamento no Brasil, alguns anos atrás, alguns são muito novos, teve racionamento, tinha todo mundo que tomar banho, ia ter um apagão no Brasil, não tinha energia para todo mundo. E o Brasil, graças a Deus, ele tem possibilidades energéticas. O Brasil tem a usina de Itaipu, que é a usina binacional com o Paraguai, que mais produz energia no mundo. Então o Brasil é privilegiado nesse aspecto. Agora, e outras nações? E a questão da hidropolítica, né? Os abastecimentos de grandes cidades. Então eu estou dando um exemplo de um desafio que nunca a igreja do passado precisou pensar nisso. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, o John Piper não fala sobre isso, o John Stott não falou sobre isso, Lutero não se preocupou, ele vivia numa roça. Wittenberg era uma roça, gente, é um feudo. Era igual essa cidade cenográfica aqui da Oktoberfest. Quem está entendendo? Era um castelinho, era um negocinho assim. Então, não existe nas institutas da religião cristã uma resposta de Calvino ao problema da hiperpopulação. Então, eu quero desafiar vocês. Esses são os temas que nós temos que pensar. Quantos estão entendendo? Bem, quem quer ser usado por Deus nessa geração? Esse é um tema de hoje. Aí você vai, mas o que tem? Tem pouca coisa. Mas Deus está... Nós nascemos no século XVI. Eu sei que o seu sonho era viver em Wittenberg no século XVI. Mas sinto muito, você está em Blumenau no século XXI. Deus nos colocou nesse mundo. Então, eu quero
Quero desafiar. Quando você vai para a universidade, é isso que as pessoas estão falando lá. É isso que está sendo debatido nos principais centros de pesquisa do Brasil. Aí muitas vezes eu vou conversar com o pessoal da igreja, o jovem da igreja, interessado, legal, mas está com a resposta certa para o problema errado, que ninguém está perguntando. Se você falar com qualquer pessoa fora da igreja, Calvino, ela nem sabe que você está falando de João Calvino. Qualquer mesa fora da igreja, se você citar Calvino, você está falando de Ítalo Calvino, o grande escritor do século XX. Se você falar fora da igreja, PIB, não é primeira igreja batista, gente. É produto interno bruto. A PIB. Nossa, mas você está familiarizado com o produto interno bruto da nação? Não, estou falando da igreja. Igreja? É primeira igreja batista. Moody. Se você falar Moody aí fora, aqui na igreja é o evangelista Moody, Dwight Lyman Moody. Lá fora é a agência de notação de crédito das mais importantes, que inclusive rebaixou a nota do Brasil. Vamos orar, tem misericórdia de nós, Deus. Porque o Moody rebaixou a gente. Não é um Moody evangelista. Então, vamos lá. Quero te desafiar primeiro. Esse é um desafio da nova geração. De um mundo que já ultrapassou 8 bilhões de pessoas. De um mundo onde a Índia já é mais populosa que a China. A Índia ultrapassou a China. Então esse é um desafio do nosso tempo. O Brasil, ele tem mais de 200 milhões de habitantes. E você não encontra a igreja refletindo sobre isso. A igreja pensando sobre isso. Implicações práticas disso para a nossa vida. O Brasil vai ter um envelhecimento da população mais rápido de todos os tempos. Eu vou falar disso daqui a pouco, mas vamos lá. Segundo desafio. O segundo desafio do nosso tempo é a escalada técnico-científica. Ou seja, o progresso sem precedentes da tecnologia. Também é algo que Tomás de Aquino não tinha preocupação com o homem para a Lua. Perceba? E para Marte. O homem foi da luz de vela para a Lua em menos de 90 anos. Gente, a Terra é redonda, viu? Não é plana, viu? Tem que explicar isso hoje em dia. Tem que explicar essas coisas hoje. A lâmpada patenteada por Thomas Alva Edison foi em 1879. Neil Armstrong pisou no solo lunar em 1969. Em 90 anos, um novo conhecimento, só um novo conhecimento da eletricidade, olha o que fez. Só que agora a gente já está na era do chat GPT, que está pregando mais que as pessoas. Agora já a inteligência artificial, eu dirijo um grupo de pesquisa, ética da tecnologia, lá no Labo da PUC São Paulo, Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, de desafios. Isso que está vindo da pública agora, são tecnologias de 6, 7 anos atrás. Você imagina a tecnologia que já existe disponível hoje nos centros mais avançados de ciência. Então, são outras questões que a tecnologia traz para nós sem precedentes. Bombas nucleares, capacidade de autoexterminar a humanidade na face da Terra com arsenais nucleares. Então, a tecnologia é um tema que veio para ficar. Revolução 4.0, computação quântica, drone delivery, veículos autônomos sem seres humanos dirigindo, navios autônomos guiados por inteligência artificial nos oceanos, impressoras 3D que vão reconfigurar completamente os negócios ao redor do mundo. Ninguém vai mais comprar coisa em casa, todo mundo vai ter resina e vai fazer as coisas em casa. Está caindo o preço de produção de muitas coisas. Olha só, robôs, estação espacial, engenharia e reengenharia genética. Há o alargamento do nosso mundo hoje com o metaverso, com os espaços virtuais, com a internet. Muitos jovens hoje, se acabar a bateria do seu telefone celular, é como se tivesse acabado o seu cérebro. Quem já viu isso? Estava com a minha filha comprando um negócio no caixa, assim, 2 balas, assim, era coisa assim. Bala custava R$2. A mulher fez a conta na calculadora. R$4, senhora. A minha filha, a boca aberta. Papai, que mulher burra, ela fez na calculadora.
Porque a gente acostumou, é uma geração que ficou preguiçosa. É uma geração que faz tudo no telefone. Se acabar a bateria do telefone, você não sabe o seu nome mais. Quem eu sou? Eu não sei. Então, espelho eu, quem eu sou? Então, o que aconteceu? Os jovens hoje agora, você sabia, a juventude brasileira é a terceira mais conectada na internet do mundo. Do mundo. Perde para Estados Unidos e Índia. E está duelando com Bangladesh. O jovem brasileiro é um dos mais cobiçados no mundo por causa da sua criatividade, capacidade de resolver problemas, capacidade de pensamento lateral, de ver soluções onde ninguém viu. Você sabe que o Instagram foi desenvolvido por brasileiros. Tá bom? Som, ajuste. Você sabe que o Eduardo Saverin, co-criador do Facebook. Então, a escalada tecnológica, a tecnologia é neutra, ela é só uma ferramenta ou não? Queridos, existem questões ligadas também aos novos abismos sociais que surgem por causa do avanço tecnológico. Quem lembra na pandemia uma fotografia que viralizou de duas menininhas sentadas com um computador na frente de uma rede de fast food para pegar Wi-Fi? Quantas crianças, quantos jovens no Brasil abandonaram a escola na pandemia, não tinham condição de ter o estudo remoto? Então, a tecnologia, ela vai perpetuando grandes desigualdades e ampliando muitas desigualdades também. Existem desafios para pregação. Hoje um pregador está aqui falando, o pastor está falando, o pregador está falando. Hoje o jovem, ele questiona em tempo real, porque ele está checando tudo na internet, se é verdade o que está sendo dito ou não. Então, eu estava um dia que um pastor estava pegando essas histórias que pastor de jovem conta para deixar o jovem com medo, já viu? Então, fulano de tal entrou lá, a mulher dopou ele, e ele acordou num banheiro, numa banheira sem os rins, numa banheira de gelo. E o pastor, vocês têm que ser santo para não perder o rim na banheira. Aí o menino, pastor, isso aqui é uma lenda urbana. Ele achou e mandou todo mundo, para os jovens da igreja, dos adolescentes. Então, quer dizer, hoje, em tempo real, se a pessoa está pregando coisa, quem está entendendo? Não está na Bíblia, não checou a informação, o jovem em tempo real vê. Então, a tecnologia gera desafios para a convivência, para a economia, para a família. Por exemplo, micro-ondas. O jovem come a hora que quer. Percebe? Antigamente, sem esses objetos tecnológicos, existia um ritmo de vida, onde chegou a hora que a comida foi pronta, tinha normalmente, às vezes, uma televisão na casa, e décadas atrás. Hoje, cada um tem a sua televisão, cada um assiste o programa a hora que quer, cada um faz a comida a hora que quer, então, há uma dessincronização das famílias. Então, eu estou dando aqui exemplos que a gente, é um mini curso, eu estou resumindo aqui, 60 horas, vamos ver o que vai dar certo aqui, gente. Mas, esse é o segundo ponto. O Brasil viu, nos últimos anos, vários ministérios importantes que não se adaptaram, né, à extinção do Ministério de Retroprojetor. Quem já foi do Ministério de Retroprojetor aqui? Só os dinossauros, olha aí, só os dinossauros. Eu já fui do Ministério de Retroprojetor. Os mais jovens não sabem nem o que é. Compre na internet, tá vendo? Vê no Google o que é. Mas vamos lá, primeiro desafio, único. Ações. Desafio, são exemplos, 3 exemplos que eu vou dar. Tecnologia. E o terceiro exemplo que eu quero colocar é justamente a questão da globalização econômica, que também é sem precedentes. Hoje, uma coisa que acontece do outro lado do mundo influencia o jovem brasileiro em segundos. Então, a globalização chegou num ponto. Uma coisa está ligada à outra, né? Por causa da tecnologia, por causa do aumento da população. Então, um exemplo, a guerra lá, Rússia, essa confusão que está acontecendo na Oriental, gente, em minutos alterou o Brasil. Assim, um dia depois, 2 dias depois, por causa da guerra, aumentou o preço do barril de petróleo. Por causa desse aumento do barril de petróleo, várias companhias aéreas cancelaram vários voos no Brasil. O cancelamento de vários voos no Brasil mudou o negócio, mudou a rotina. Isso antes de 24 horas da guerra. Está dando para entender o que eu estou falando? Nós vivemos hoje
numa interconexão cultural, econômica, mundial, também sem precedentes. Então, pastorear um jovem de uma igreja, você tem que saber as coisas no mundo todo. Olha os desafios. Então, o desafio da globalização, o desafio da tecnologia, o desafio de hiperproporções. Eu estou dando alguns exemplos de como nós temos hoje, então, novas tarefas para pensar, novas tarefas para refletir. E eu quero ver, então, o que a gente faz? Eu quero apontar, então, alguns caminhos, algumas ideias do que a gente pode fazer. Antes de passar aqui os slides, eu quero passar esses slides no fechamento. Eu quero, então, examinar algumas áreas da igreja, algumas áreas de atuação, 7 áreas, 7 dimensões da atuação da igreja, porque isso ajuda a gente a refletir. A gente está num mini curso aqui, não é uma pregação, então é um objetivo didático da gente pensar, então, alguns aspectos, porque ninguém vai ter a resposta para tudo isso. Isso aqui, nós juntos, quem estava no curso, o que Jesus falou? É uma tarefa coletiva da igreja, amém, queridos? Coletiva. Então eu quero deixar aqui 7 dimensões para a gente pensar. Cada uma dessas dimensões da igreja é baseada em uma palavra em grego, que aparece várias vezes no Novo Testamento. E ela mostra, então, algumas das dinâmicas, das dimensões da igreja. Bom, a primeira é a dimensão da liturgia, a dimensão da adoração, do culto, do louvor a Deus, do culto público, a dimensão da liturgia. Olha alguns desafios, então, nessa dimensão da igreja. Está dando para entender, gente? Está dando para entender? Professor Davi, alunos, vocês estão bem? Vou fazer chamada e dar prova, hein? Vamos lá. Primeiro, liturgia. Hoje existe uma série de ataques ao senhorio de Cristo dentro das igrejas. Pessoas que, diante dos desafios do mundo, ao invés de continuarem adorando Jesus Cristo, o único Senhor da igreja, começam a adorar Jesus e mais alguma coisa, como se existisse algum corredentor. A Bíblia declara: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, amém? Então, a igreja não precisa da tecnologia para salvar ninguém. Nós estamos falando que nós temos que pensar, refletir biblicamente para enfrentar esse desafio. Amém, 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 amém? Agora, em nenhum momento nós estamos falando, não, então a igreja precisa de tecnologia para fazer a missão. Não, nós precisamos adorar Jesus, não adorar Jesus e adorar a tecnologia. Porque aí você vê algumas igrejas que começam a adorar a tecnologia, como se fosse a luz, o computador que fosse salvar. Gente, Jesus não morreu numa cruz de pixel. Não é o Super Mario que salvou a gente, é Jesus que nos salvou. Então, não é a atividade política que salva, é Jesus que salva. De nenhum partido, de nenhuma ideologia. Não é a ancestralidade, a suposta ancestralidade que salva, como se os ancestrais fossem mais puros. Não é a ancestralidade que salva. Não é a orientação sexual que salva ninguém. Não é nenhuma orientação sexual que salva. É Jesus que salva a gente do pecado. Então, outra coisa que estão falando hoje, é a ciência que salva. A ciência não salva. A liberdade religiosa salva. A liberdade religiosa não salva. É o Evangelho, é Jesus que salva. Você pode dizer amém? É Jesus que salva. O feminismo não salva. O conservadorismo também não salva. Os cursos online naquele negócio não salvam. Hotmart não salva. O calvinismo não salva. Quem morreu, quem nos salva foi Jesus no Calvário, não no Calvino. A missão integral não salva. O que eu estou querendo dizer? Não é a sinceridade que salva. Hoje, outra coisa que o jovem adora hoje é o ser sincero. É o sincerão. Ele vai e fala mesmo. Você pode estar sinceramente errado.
Não é a sinceridade que salva, não é o dinheiro que salva, não é porque você é de uma ortodoxo teologicamente, que você é de uma igreja conservadora, que você é salvo. Eu sou filho, neto e bisneto de pastores. Eu tenho 4 bisavós pastores, 4 bisavós mulheres de oração. Todo mundo na minha família é pastor. Do parte da minha mãe Esmeralda, meu avô Esmeraldo, minha avó Hebe. Aí meus bisavós Stefan Paley e Varvara, russo, fizeram a Igreja Batista de Lucélia, interior de São Paulo. Ano que vem vai ser 80 anos da igreja. Eu vou me convidar para pregar na igreja que o meu bisavô começou. Ele deu terreno onde construir a igreja em São Paulo. Também por parte da minha mãe, minha avó materna Hebe, era José de Benedito e minha bisavó Margarida, a Igreja Batista da Lapa, em São Paulo. Por parte do meu pai, Igreja Batista de Marília, Antônio Filhos de Oliveira e minha bisavó Júlia, que era indígena. Eles eram da Igreja Batista de Marília, no interior de São Paulo. E aí, nós somos batistas, eu peço perdão, mas tem um bisavô que era presbiteriano, independente, que era meu querido bisavô Anísio Lago, de onde veio o meu sobrenome. Ele organizou com a minha bisavó Maria Lago a primeira igreja presbiteriana independente em São Caetano do Sul, São Paulo. Gente, eu venho de uma família, todo mundo é pastor, o cachorro é pastor alemão, o outro é pastor belga, o outro é pastor francês, é todo mundo pastor. E não é isso que salva. Não é. Até hoje eu não encontrei no Brasil alguém com 8 bisavós no Brasil evangélico, protestante. Eu não encontrei. E, gente, você pode ser filho de todo mundo, sem Jesus você vai para o inferno. Não é, porque, então eu vejo hoje uma geração de jovens também, que fica deslumbrado com tudo que vê na internet e começa a adorar a teologia ao invés de Jesus. Liturgia é para adorar Jesus, amém, queridos? E aí o que pode ser uma bênção, acaba que atrapalha muitos jovens, que ficam obcecados em discutir, em debater. Olha o que Paulo falou para Timóteo: evite as controvérsias por causa de genealogias infinitas. Ou seja, a nossa capacidade de falar besteira é infinita. Tem limite para debater. Tem limite. Eu paro de seguir algumas pessoas. A pessoa ficou 24 horas, não tem um louvor a Deus. Não tem uma postagem. Quem está entendendo? Que exalta. A pessoa só fala, só quer brigar. Você vê que é uma coisa, não é porque você é educado que você é salvo. Sem Jesus, você vai educadamente para os quintos dos infernos. Porque não é porque você é educado. Na sua vez, Satanás, posso ir? Não quero furar fila. Posso ir minha vez? Posso ir? Aí você vai para o Sheol. Por quê? Porque não é a educação que salva. Ah, eu sou bombado. Cara, já viu o cara bombado? O cara é malhado, o cara tem batata na perna. Irmãos, eu tenho purê. Dá uma olhada aqui, um purê. Você vai fortão, vai para o inferno sem Jesus. Então quem aqui quer ter um compromisso com Jesus diante dos novos desafios? Não vamos descuidar da liturgia. Não vamos descuidar de começar a adorar outras coisas ao invés de Jesus. Outra dimensão. Sabe por quê? Só para fechar esse primeiro ponto. Eu estou lendo a Bíblia com a minha filha, com a Maria. Salomão, eu estava lá 1 Reis, sabe? Deus falou muito comigo essas semanas, no começo do livro de Reis, na leitura diária que eu faço com a minha filha. Salomão está escrito assim, que no final da vida dele, o coração dele já não era inteiramente inclinado para o Senhor. E ele começou, por causa das mulheres que ele se apaixonou, estrangeiras, construir altares idólatras para agradar as mulheres. E no final da vida, a Bíblia diz que o coração dele não era inteiramente mais para Deus. A liturgia, a adoração dele estava contaminada, percebe? Ele agora construiu para Astarote, construiu altar para Moloque, construiu altar para Moloque. O que adianta construir o templo de Deus e no final da vida construir um templo para Moloque, onde crianças são sacrificadas? Então, em nome de Jesus, que Deus preserve a nossa pureza, amém, queridos? Para a gente adorar a Deus. O culto não pode ceder diante dos desafios. Segunda dimensão da igreja é a koinonia, outra palavra grega, koinonia, que é a comunhão. Essa é outra dimensão da vida da igreja, que tem desafios nos nossos dias para a gente refletir também. Né? Por exemplo, a própria questão da tecnologia, as pessoas hoje é culto online, é tudo online. Não, nós precisamos de contato mano a mano.
Jesus, ele tabernaculou entre nós, a doutrina da encarnação. Então está escrito, no final da carta de João, 3 João, ele fala assim, olha, eu tenho mais para dizer para vocês, mas não dá para fazer com pena e tinta, tem que ser face a face. Tem coisas que é no mano a mano. Jesus é Emmanuel, ele é Deus conosco. Então a comunhão, a dimensão da koinonia, nós temos esse grande desafio de voltar a viver um evangelho mais visceral. Um evangelho mais visceral. Eu vejo que esses avanços tecnológicos, essa lógica de muito, sabe, culto que a pessoa tem que se sentir bem, tudo tem que ter ar-condicionado, e a igreja não é spa, gente. Sabe, eu sou de uma época, sabe, eu sobrevivi a acampamento de igreja evangélica dos anos 90, meu irmão. Os pastores, eles pregavam cuspindo na gente, com uns ternos de ombreira. Quem lembra disso? Uns ternos de ombreira, assim, ó. A Bíblia, parecia uma televisão de 29 polegadas na mão. Eles gritavam com a gente, pregavam, e não tinha... Gente, era tudo sítio simples, tudo lugar muito rústico, tudo lugar... Você ia dormir, tinha uns besouros, assim, com antena, que pegava Netflix no besouro. Uns lugares, e era tudo muito simples, mas com muito amor. Quem está entendendo? Tinha muito amor. Hoje, eu fico sabendo de coisas que jovens falam, porque isso aqui é um desafio civil, isso aqui, que eu sou VIP, que não sei o quê. Vá para o inferno, meu irmão, vá para o inferno. Vai se converter, sabe? Aí os desafios dos dias vão entrando dentro da igreja, e a pessoa fica cheia de história, e a comunhão termina. Não tem mais comunhão. Vai ler o Novo Testamento, vai ver como é que a igreja se relacionava, sabe? Nós não somos amigos uns dos outros por interesse, nós somos desinteressados. Nós somos amigos porque o amor de Cristo nos alcançou. Cristo é o que une a igreja. Então, nós também não podemos cair nessa onda das polarizações. É outro desafio entre nós, já falei aqui no início, mas de nós não sermos pessoas caracterizadas, então, por esse completo descompromisso com o outro. Terceira dimensão da igreja, bem rapidinho aqui, é a poimenia, que é o pastoreio. A poimenia, o cuidado das vidas. O pastoreio também tem muitos desafios nessa dimensão da igreja hoje, né? Nós vemos hoje muitos pastores de si mesmos. Muitos pastores que querem arrancar o couro. O cara só fala de dinheiro o tempo inteiro, porque a lógica da Forbes entrou no ministério. A lógica das mídias sociais é o critério de avaliar o ministério das pessoas. E você vê jovens sem base bíblica que começam a julgar, avaliar pastores, homens de Deus sérios, com critérios mundanos, com critérios do mundo da tecnologia, do mundo do Instagram, entende? E aí avalia a pessoa, pelo número de seguidor, por isso. Quando que vai ler quais que são os critérios para avaliar um pastor? É ser um homem de Deus. Timóteo, seja você um exemplo de palavra, você é uma pessoa de palavra, que não fica mudando toda hora de opinião. Quem está entendendo? O homem de Deus tem que ter palavra. Ele falou é sim, sim, não, não. Hoje em dia, o cara posta uma coisa, aí no dia seguinte já gritou de novo outra coisa. Aí no outro dia já gritou. Por quê? Ele não tem compromisso nenhum com nada, a não ser com ele mesmo. Quem está entendendo? E um bando de jovem sem Bíblia acreditando nisso. Por quê? Não. Então, o homem de Deus, palavra, pureza. Então, no procedimento, no amor, na fé. Leia lá quais são os critérios para você, então, sabe, o pastor. Quem é o primeiro pastor da Bíblia? Abel. E ele nasceu para morrer, ele foi assassinado. Antes de Abel, Jesus, em Apocalipse diz que ele é o Cordeiro de Deus, né, que foi morto antes da fundação do mundo. Ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Então, meus amados irmãos, aqui você pensar também no pastoreio, como que esses desafios influenciam a dimensão do pastoreio. Quarta dimensão é a dimensão do ensino, da didaclesia, o ensino, didaclesia, o ensino das igrejas, nós precisamos pensar, o Brasil é hoje, amanhã é dia 10, é o culto de 75 anos da Sociedade Bíblica do Brasil. Você pode dar uma glória a Deus por isso? O Brasil é hoje o país que mais distribui Bíblias no mundo. Foram nos últimos 2 anos 9 milhões de Bíblias para a glória de Deus. Dá uma glória a Deus aí, igreja. Aplauda o Senhor Jesus pela Sociedade Bíblica do Brasil. É uma alegria.
Talvez essa seja a maior contribuição que a igreja brasileira deu para a história do cristianismo, tenha sido essa. A Sociedade Bíblica do Brasil, que mais produz Bíblias no mundo, é a Sociedade Bíblica do Brasil. Agora, se por um lado nós temos tantas Bíblias, etc, etc, será que o ensino está adequado? Né? Será que a gente está usando as ferramentas? Gente, eu estou levantando perguntas aqui. Quinta dimensão, diaconia, serviço. Como está a diaconia da igreja, o serviço, a prática da misericórdia, do amor, do cuidado com as pessoas. Então, como está o nosso serviço? Será que a gente está servindo com qualidade ou a gente está servindo para parecer? A idolatria da produtividade, só para fingir que está fazendo muita coisa, o ativismo, mas não tem nenhuma vida impactada de verdade. Entende? Como está a diaconia da igreja? É uma igreja que reclama ou é uma igreja que está contribuindo? É uma igreja de beija-mão, a gente está querendo que as pessoas beijem a nossa mão, ou é uma igreja de lava-pés? Nós estamos praticando o exemplo de Jesus. Penúltimo lugar, querigma, que é o anúncio. Querigma é a dimensão do anúncio. Eu estou dando aqui as dimensões para você pensar, para você orar, para você refletir na sua comunidade, amém, igreja? Quer dizer, o querigma, o anúncio. Será que nós estamos usando as oportunidades? Será que nós estamos com sabedoria diante desses desafios, anunciando o reino de Deus, anunciando, pregando, evangelizando? Como está a nossa responsabilidade missionária? Nós somos chamados a pregar a todas as pessoas, de todas as etnias, Em Mateus 28, no texto que nós chamamos de grande comissão, você sabe que grande comissão, essa expressão, ela é do século XVI, é muito recente, mas o Mateus 28 fala, vão por todos os etnos, por todas as etnias, façam discípulos de todas as etnias. Em Marcos, é a palavra cosmos, vão por todo o cosmos, e anunciam o evangelho a toda kitsei, a toda criatura. Agora lá em Mateus, quer dizer, a missão é fazer discípulos de todas as etnias. Aí nós vimos algumas semanas atrás, aqueles episódios terríveis de racismo, com aquele jogador querido do povo brasileiro, o Vini Júnior, não foi? Ele foi humilhado por um estádio inteiro na Espanha, que começou a xingar ele e humilhá-lo, falando que era um macaco, e humilhando. Eu vi pastores que ainda falaram que era isso mesmo. Que igreja é essa? Que Bíblia que essas pessoas estão lendo? Quer dizer, no momento, quem está entendendo o que eu estou tentando dizer aqui? Isso é um pecado, gente. Isso é um pecado. Então, veja só, a igreja tem oportunidades de testemunhar o evangelho, e aí às vezes a igreja se cala. Aí sabe o que acontece? As pedras clamam. A igreja não fala nada. No século XX, o grande líder dos direitos civis foi Martin Luther King Jr., um pastor batista. Eu acabei de enviar um livro para a gráfica em agosto. São 60 anos do discurso I Have a Dream, que é o discurso do século XX, um dos mais importantes, é considerado um dos mais importantes da história dos Estados Unidos da América. E foi um pastor jovem. Luther King tinha 32 anos de idade. Ele é muito novo. O que o jovem brasileiro faz com 32 anos de idade? Escreve um textão no Facebook. E tem um vídeo que viralizou no TikTok. Pelo amor de Deus. Então, eu oro para que nós possamos, a dimensão do querigma, anunciar o evangelho com poder e autoridade. Anunciar o evangelho, sabe? Você não pode ter medo. Vou contar aqui algumas coisas bem práticas para vocês agora mesmo. Mas para fechar, a última dimensão, martíria. Pode colocar para mim os slides. Martíria, que é o testemunho global. Martíria vem mártir, a palavra é testemunha. É o testemunho global, até a morte. Como está o testemunho da igreja global? Quando fala cristão hoje em dia, o que as pessoas estão vendo em nós? Claro que as trevas não compreendem a luz. Claro que nós não esperamos ser aplaudidos. Nós não estamos procurando agradar a homens. Nós queremos amar as pessoas, servir as pessoas, testemunhar Jesus às pessoas. O que depender de nós está em paz com as pessoas. Agora, nós não procuramos agradar homens. Gálatas 1, que Paulo fala, por acaso nós ainda queremos agradar homens? Não, nós queremos agradar a Deus.
E justamente porque nós queremos agradar a Deus, vamos testemunhar o Evangelho, amar a Deus, amando ao próximo. Então, eu coloquei aqui, para fechar aqui, falamos um pouquinho sobre Lucas 12, ele fala que nós temos que discernir os nossos dias, não foi? Sem hipocrisia. Falamos de pelo menos 3 desafios específicos nos nossos dias: superpopulações, escalada tecnocientífica, a globalização cultural e econômica, que são dados do nosso tempo. Vimos 7 dimensões da igreja, que pensar, então, cada uma dessas áreas tem os seus próprios desafios. Os desafios para o pastoreio, para a comunhão, para o ensino, para o serviço, para a pregação, o evangelismo, para o testemunho. E agora, para o final, eu queria deixar algumas ideias finais práticas aqui, individualmente, para pregar, para a gente, nas nossas comunidades, sabe? Não ter medo dos desafios, amém, queridos? Não ter medo. A gente testemunhar nesse mundo. Olha, esse livro, esse é o Luc Ferry, ele é um filósofo francês, ele não é cristão. E ele, no ano 2000, na virada do milênio, ele participou de um simpósio, uma conferência na Universidade de Paris, na Sorbonne, onde discutiu esse tema: como uma religião excêntrica se tornou a civilização ocidental. Então, ele se bateu, como que um grupinho assim, de pescadores, inspirados por Jesus, eles transformaram a humanidade, né? Então, o que aconteceu? Vamos lá, próximo. Esse é outro autor contemporâneo, filósofo, o Gija, que não é também cristão. E nessa obra, O Absoluto Frágil, ou Porque Devemos Lutar pelo Legado Cristão, olha o que ele diz: o legado cristão autêntico é precioso demais para ser deixado aos fanáticos fundamentalistas. Então, abrindo aqui essa conclusão, com 2 pensadores não cristãos, que eu estou dando de exemplo, que estão pensando a igreja. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quer dizer, eles estão pensando a igreja, e tem gente na igreja preguiçosa, que não está nem com o próprio legado. Percebe? É tão importante o que Jesus colocou aqui, que os incrédulos estudam. E a igreja, às vezes, mais uma vez, eu Deus nessa conferência, por esse esforço, esse interesse de vocês de estar aqui de tarde falando sobre isso. É só Deus para fazer isso. Vamos lá, próximo. Aqui o envio de Jesus para a gente testemunhar no mundo, destacando as palavras como eu mostrei para vocês. Em Mateus, destaque é para etnia. Vão, façam discípulos de todas as etnias. Próximo. Em Marcos é cosmos. Cosmos significa ordem criada, todas as ordens, todos os lugares, todos os espaços. E o evangelho, todas as kits aí. Você sabe, talvez no final desse século já vai ter a primeira colônia permanente da humanidade, se Jesus não voltar antes, da Lua, que é uma base que eles querem colocar para as viagens para Marte. Quem sabe você vai ser o pastor da primeira igreja batista de Marte, tá vendo? Próximo. Aqui, Lucas, mais uma vez, etnia. Seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as etnias, começando em Jerusalém. Lucas 24, 46, 47. Próximo. João, aqui tem o envio, né? Seja assim como o Pai me enviou, eu os envio. E por último, Atos. Atos 1, aqui é legal, Então serão as testemunhas de Jerusalém, da Judéia, Samaria, até Escatés. Tudo que existe. Não é só confins da terra no sentido de espaço. Tem uma conotação também de fim do temporal. Até o fim de tudo que existe. É de onde vem até a palavra escatologia, né? Então, até o fim da realidade. Próximo. E é isso que acontece. Atos 1 a 2, a igreja está onde? Jerusalém. 3 a 7, ela expande para a Judéia. Capítulo 1, chega em Samaria. E do capítulo 9, com a conversão de Saulo de Tarso, até o capítulo 28, os confins da terra. Termina em Roma. Com Paulo, o apóstolo Paulo está em Roma, aqui é a imagem, quadro famoso em Atenas, mas Paulo está em Roma. E aí tem gente que fala assim, Atos não acabou. Não, acabou no capítulo 20, gente. Atos acabou. Né? Não vai querer ser a Bíblia que dá ruim, né? Seu apócrifo. Né? Só que tem gente que não entende o final, porque ele termina a missão. Ele está numa casa alugada, guardando o julgamento. Essa é a condição da igreja. Nós temos uma condição inquilinal. A nossa
casa não é aqui. A nossa casa, Jesus falou, eu estou preparando para você um lugar. O Pai, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Na nossa casa, nós somos peregrinos aqui. Então, olha só, a casa é alugada, mas ele tinha dinheiro para pagar. Ele estava preso aguardando o julgamento, mas ele tinha certa liberdade para receber as pessoas e pregar. Essa é a condição da igreja, mas nós vivemos nessa condição até hoje. Vamos lá, próximo. Olha só, a expansão da fé cristã, foi uma expansão numérica, geográfica, que teve ampla inserção social, tinha ricos e pobres, velhos e jovens, homens e mulheres, militares e civis, alcançava todo tipo de gente, em todo tipo de lugar, e superação de muitos obstáculos. Os mártires, eles eram perseguidos, eles eram humilhados, e a igreja chegou até aqui. Próximo, está acabando. O símbolo das universidades. Repara dentro, olha aqui, ó. Cambridge, tem uma cruz e uma Bíblia lá dentro. Porque todas essas universidades começaram como seminários de direito canônico e teologia. A universidade nasceu com o direito canônico com o estudo de teologia. Oxford, a Bíblia aberta dentro do símbolo da universidade. Né? Princeton, olha lá, a Bíblia aberta, está pequenininho, está escrito Velho e Novo Testamento, onde Einstein deu aula. Tá bom para você, né? Tá bom para você. E Harvard apelou, tem 3 Bíblias abertas, ele apelou, ele estava nervoso. Harvard era um pastor, John Harvard era um pastor que fez a doação, que montou a universidade que mais prêmios científicos ganhou na história da humanidade. Próximo, está acabando. Olha isso aqui, isso aqui foi uma revista que eu criei em Belo Horizonte em 2013, 10 anos atrás. 10 anos atrás, que lembra, junho de 2013, todos os brasileiros na rua, manifestando. Eu falei, vamos aproveitar a oportunidade e vamos fazer algo novo. Vamos dialogar com os artistas da cidade. Vamos dialogar. Aí eu falei assim, qual que é a publicação onde os artistas de Belo Horizonte conversam? Vamos entrar, vamos debater, vamos conversar com ele. Aí o que eu descobri? Não tinha nenhuma publicação. Aí eu mesmo fiz a publicação. Aí eu mesmo criei uma avenida para eu mesmo andar. Não fiquei sentado reclamando. Próximo. A gente criou essa revista. Isso aqui é o lançamento. Professor Jorge Lacerda. Esse aqui sou eu, 10 anos mais novo e 20 quilos mais magro. Lançamento da revista Distopia na FENAC, que era a maior livraria que tinha em Belo Horizonte. Não sei se tem mais uma imagem, por favor. O que eu fiz? Essa revista lá lotava. Esse aqui era no teatrinho do café, da livraria. Um monte de gente vinha participar. Mudou. Eram os artistas que queriam conversar comigo. Quem está entendendo? Então, testemunhar, ir para cima, ir alcançando, ficar falando uma coisa que não acontece. A revista foi premiada, me abriu portas para depois escrever no Estadão, no Estado da Arte, escrever no Portal G1, eu escrevo na Veja hoje, escrevo na HSM. Teve um texto meu que caiu ano passado, esse ano, no vestibular da Unesp. Um texto do Estadão, caiu uma questão vestibular da Unesp, um texto do Michel Foucault em cima, um texto meu embaixo, e eu não sabia fazer pergunta, gente. Eu não sabia interpretar meu próprio texto, tão difícil a pergunta era. Eu estou querendo dizer, eu comecei fazendo um negócio simples. Quando que eu ia imaginar as portas que essa revista ia abrir na minha vida? Quem está entendendo o que eu estou? Eu quero te desafiar, sabe, tirar do papel nessa conferência ideias para testemunhar a sociedade que está aí. Às vezes você não tem todas as respostas, mas começa a caminhar, que o Espírito Santo te mostrando a direção. Obedece, você não enxerga tudo, mas o que você enxerga, você dá um passo. Próximo. Olha lá, eu fui chamado depois para falar na Academia Mineira de Letras sobre a revista, tem 4 edições. Eu fui chamado para falar, eu coloquei um chiclete na cadeira do Carlos Drummond de Andrade, foi uma benção. Agora, mês passado, foi 10 anos atrás. Isso aqui eu tinha 28 anos de idade, 27, 26 anos de idade. Agora, mês passado, eu tive a alegria de lançar um livro na Academia Brasileira de Letras no Rio de Janeiro. Lançamos lá. Quando vi, minha esposa falou assim, Davi, a Fernanda Montenegro está ali. Eu falei, tá bom. Davi, a Fernanda Montenegro. Eu falei, Natália, peraí que eu estou ocupado. Davi, quando eu olhei, era a Fernanda Montenegro. Eu falei assim, era 3 anos de idade, foi lá, sentou no primeiro banco, foi no lançamento do livro. Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, você não imagina o que Deus pode fazer através da sua vida.
Não subestime. Ninguém despreze a tua mocidade. Em você mesmo. Em você mesmo. Para fechar aqui que o tempo já fez. Lá, eu colocando o chiclete na gente. Próximo. Aqui foi a minha dissertação de mestrado. A influência do calvinismo na fundação da democracia norte-americana. Sabe? Estude, faz um paper, faz um projeto acadêmico de excelência. O projeto acadêmico de excelência vai abrir portas para você. Vai abrir portas. Essa dissertação ganhou nota máxima, distinção com laude, ela virou depois base para um livro Brasil Polifônico. O livro Brasil Polifônico hoje está na biblioteca de Harvard, está na biblioteca da Universidade de Chicago, está em lugares que eu nunca fui, que talvez eu nunca vou, mas o livro chega. Está entendendo o que eu estou falando? Eu quero te desafiar a tirar as coisas do papel para você testemunhar no seu campo, na sua área. Começa com uma coisa simples, mas Deus vai multiplicando. É Ele que faz a obra através de você. Para acabar. Vai. Na rádio, pode acabar. Vai. Próximo. Esse aqui é super simples. Eu era pastor de jovens e eu nós tínhamos os jovens na igreja, eu peguei 1000 folhas timbradas e pedi para cada um escrever o testemunho. Escreve o seu testemunho de conversão, como que Jesus mudou a sua vida. Próximo. Cada um escreveu numa folha dessa. Nós saímos o manhã inteira tocando nas campainhas, entregando a carta para as pessoas da vizinhança. A gente foi distribuindo assim para 1000 casas ao redor, 1000 casas ao redor da igreja. Nós entregamos uma carta, um jovem fala, não, nós estamos orando pela sua família, toda essa gente ora. Naquela semana seguinte, nós recebemos um monte de mensagens, de e-mail, de ligações, de pessoas agradecendo. Olha, chegou uma carta aqui, a gente é da igreja católica, mas queremos dizer que bênção que vocês aqui, ficamos tão felizes, nós estamos rezando por vocês agora. Eu falei, beleza. O outro, não, eu vou ir para o culto, meus filhos são endemoniados. Quando que tem culto para levar as crianças? Estão tudo endemoniados, menino, que eu tenho que levar. Quer dizer, uma coisa simples, mas quer dizer, é um gesto, é uma atitude de romper o comodismo, de romper um mundo, como a gente viu tudo na internet, ninguém escreve, ninguém toca, ninguém se importa. Não, a gente vai lá e toca a campainha, a Betânia. Próximo. Olha lá, nos cafés, debatendo. Próximo. Olha isso aqui. Isso aqui foi na formatura de medicina da UFG no Mineirinho. Formatura da UFG do Mineirinho. Eu fiz um desafio para o jovem da igreja assim. O projeto Fé Inteligente. Todo jovem da igreja Batista Getsemane, isso estou falando 15 anos atrás agora. Todo jovem ou tem que estar estudando ou tem que estar trabalhando. O que pode ficar aqui, se você ficar aqui se estudar, trabalhar, você está visitando. Ah, pastor, mas eu não arrumo emprego. Nós vamos te ajudar a arrumar um emprego. Aí eu fiz um curso, treinamento. Como montar um currículo. Eu peguei o currículo da menina, que eu tinha o currículo dela. gatinhamimosa@hotmail.com. Aí eu levei um trainee para ensinar o menino a montar um currículo. Aí começaram a ter emprego. Eu nunca vou trazer, eu não tenho condição de estudar. Você vai estudar sim. Não, você não desistiu. Fizemos cursinho de inglês voluntário para ajudar um ajudando o outro a estudar. Mais de 20 jovens entraram na faculdade de medicina da UFMG. A nossa igreja aprovou mais que todos os cursinhos juntos. É verdade. Aí sabe o que aconteceu? Os meninos começaram a se formar 6, 7 anos depois, e eu fui convidado desde 2012, eu sou convidado para pregar em todas as formaturas de medicina da UFMG. Calma, estou saindo. Esse dia aqui, por exemplo, tem o padre do lado ali, eu estava lá, subiu uma formanda, ela subiu toda medicamentosa, né? Gente, eu vou ler aqui. 1 Coríntios, eu falei com o padre. 5 São Paulo, eu falei com o padre. Quer dizer, nós precisamos da palavra de Deus, amém, queridos? Próximo. 3 orações para você encerrar. 3 orações. 3 desafios de oração. Primeiro, ore por oportunidades para você testemunhar. Olha que legal, Colossenses 4, verso 3. Ao mesmo tempo, Paulo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Paulo pediu oração para que abrisse uma porta. Sabe, bom que nós vamos orar, Deus abre portas de Jesus para a gente testemunhar. São muitos desafios, mas nós estamos estudando, Senhor, que são oportunidades de testemunho. Abre portas na nossa vida.
nome de Jesus. Amém? Ore por sabedoria. Não adianta ter a porta aberta e você não ter sabedoria para pregar. Então, Tiago 1, verso 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, pede a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e será concedida. Abre a mão. Deus, assim como o Senhor tem aberto portas na minha vida, eu peço que o Senhor abra muito mais portas na vida dos meus irmãos. Levanta aqui mestres, doutores, escritores, best-sellers, diretores, referências profissionais e dê a eles, Deus, sabedoria onde eles entrarem. Que eles não fiquem tímidos, que eles não fiquem acuados, mas que eles tenham uma sabedoria não humana, uma sabedoria sobrenatural na vida deles, em nome de Jesus. Em último lugar, ore por intrepidez para você pregar a palavra. Efésios 6, 19. Ore também por mim, para que quando eu falar, já me dá a mensagem a fim de que desse torne conhecido o Evangelho. Quer dizer, Paulo pediu oração para ele ter intrepidez. Então nós não podemos ser orgulhosos, né? Nós não podemos achar que nós sabemos tudo. Eu quero também, fica de pé no seu lugar, oração. Eu acho que aqui, né? Eu quero fazer essa oração pedindo intrepidez. Deus, obrigado por esses minutos que tivemos. Muito obrigado. Que o Senhor nos envie com coragem espiritual, intrepidez, não para humilhar ninguém, não para ridicularizar ninguém, não para zombar. Nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades espirituais. Dá para nós um batismo de amor, de intrepidez. Que o Teu Espírito Santo nos leve, não para humilhar ninguém numa de aula, mas para semear a Tua palavra, lançar um versículo, um abraço, um sorriso. Ó Deus, nós não queremos ser uma igreja que vive na defensiva, triste, se defendendo, brigando. Não, nós queremos com amor, com graça, colaborar com a nossa nação, ajudar as pessoas mais carentes que precisam de uma palavra de esperança, que precisam ouvir a boa nova que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que o Senhor seja exaltado na nossa vida, que a Tua cruz esteja em nós de um modo palpável, visível, a Sua ressurreição esteja nas nossas palavras. Nós não queremos viver, ó Deus, como o sal em sido, que não faz a diferença. Não, queremos salgar, queremos iluminar, queremos ser pessoas bem-aventuradas para a glória do Teu nome. Em Teu nome nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Amém, amém. Possamos ser profundamente comprometidos com o Reino e profundamente relevantes. Obrigado pela palavra, pastor. Um aviso bem breve. Aqueles que desejarem, teremos um treinamento com o Ministério In Church em nosso refeitório e os demais estão liberados até o momento do jantar. Deus abençoe todos.